Jesus tinha acabado de receber uma revelação maravilhosa. Os céus se abriram e ele ouviu a voz do Pai: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E o Espírito Santo de Deus então conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias, 40 noites. Se tu és filho de Deus, torna-te a pedra em pão. O diabo, ele é esperto, ele é perspicaz. Ele usa das nossas fraquezas para nos tentar. Não era nada de errado Jesus ali transformar uma pedra em pão. Mas não convinha. Porque ele era dependente do Pai. Ainda que fizesse sentido, ele não poderia desobedecer o Pai. Quantas vezes o diabo vem usando a lógica contra nós? Se tu és filho de Deus, por que você está desse jeito? Por que você está com fome? Por que você está necessitando disso? Se tu és o filho de Deus, olha para você. Olha a sua situação. Um pai não deixaria um filho dessa forma? Irmãos, Jesus tinha uma identidade paterna bem firmada. Ele acabara de ouvir: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Quantas vezes o diabo vem como um ilusionista? O diabo usa muito de ilusão, irmãos. O diabo tenta nos convencer a cair nas tentações com ilusões, com coisas que parecem que são verdades. Se tu és filho de Deus, você está passando por isso. Por que teu Deus não te cura? Por que você não prospera? Se tu és filho de Deus. Irmãos, que tentação, que prova que nós temos que vencer todos os dias. Nós temos que saber quem é o nosso Pai, irmãos. Nós temos que conhecer a Deus. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem é o teu Pai? Você conhece o teu Pai? O teu pai te abandonaria? O teu pai viraria as costas para você? Ele soltaria a tua mão no momento de necessidade? O diabo, ele vem com muita dúvida. Se tu és filho de Deus, irmãos, nós somos filhos de Deus. Quem nasceu de novo é filho de Deus. Se você não é nascido ainda de Deus, hoje é uma oportunidade que o Senhor te dá. Porque os nascidos de Deus vencem o mundo. O nascido de Deus tem força em Cristo Jesus. O nascido de Deus não é confundido, porque ele conhece o Pai que tem. E está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E qual palavra que saiu da boca de Deus? Tu és meu filho, tu és meu filho, tu és minha filha. Não se esqueça de quem é teu pai. Conheça a identidade do teu pai. Isso você só vai conhecer através do filho. O filho revela o pai revela o filho. Irmãos, eu estava em São Paulo em tratamento em 2008. E eu busquei, durante o tratamento, tratar também a minha coluna, que estava muito sofrida, com hérnias de disco e outras coisas. E o médico que me atendeu era também, além de ortopedista, um especialista em doenças psicossomáticas. E quando eu entrei no consultório dele, eu entrei sorrindo. Irmãos, literalmente, o Espírito Santo me levou ao deserto naquele dia para ser tentado pelo diabo. Naquele consultório, não era mais aquele médico. E ele ficou muito incomodado diante da minha alegria. Diante de um quadro de um câncer que não tem cura. De cabelos que metade já tinham caído. Diante de um quadro
de tanto sofrimento aos olhos do homem. E ele disse assim para mim: por que você está sorrindo? Você precisa de uma terapia com urgência. E vou te dizer uma coisa, Maristela, nas primeiras sessões, você vai achar que tua vida não tem sentido aqui mais. Mas você precisa com urgência, porque tua vida é uma mentira. Esse sorriso é uma mentira. Ô irmãos, era a mesma coisa que Jesus estava sendo provado para que a gente vencesse. Se tu és filho de Deus, por que você está vivendo isso? Ele foi dizendo: tua vida é uma mentira e você vai morrer. Você vai morrer com esse tumor. Então procura um terapeuta com urgência para te tratar, porque você não está bem. Irmãos, eu caí na tentação. Cristo jamais cairia, porque Ele era perfeito. Mas eu caí. Eu saí daquele consultório desnorteada. E eu falei com o Senhor: a minha vida é uma mentira. O que eu estou fazendo aqui em São Paulo? 2 meses, longe das minhas filhas, longe da minha casa, do meu esposo, dos meus pais, meus irmãos. Para que, Senhor? Se eu vou morrer? Para que eu estou lutando? Melhor morrer com a minha família, voltar para a minha família e morrer lá, do que lutar aqui à toa. Eu sofri muito em São Paulo, irmãos. Deus permitiu um vale bem seco, mas foi o vale mais estreito que me fez conhecer o Senhor de perto. E o diabo estava ali, fadando ao fracasso a minha fé. Eu estava sucumbindo. E eu estava quase perdendo o horário da próxima sessão da terapia, da radiocirurgia. E a minha prima, então, me leva de carro. Eu sempre ia de ônibus ou táxi. Mas esse dia eu estava atrasada. Eu estava arruinada. Eu perdi o caminho de volta. Eu andava pelas calçadas chorando. Eu passava pela Santa Casa. Eu perdi o lugar onde eu estava. De tão desnorteada que eu fiquei. A dúvida, ela é maligna. E é uma artimanha de Satanás colocar você em dúvida com a paternidade de Deus na sua vida. E quando eu cheguei no carro, eu desabei a chorar. Minha prima: que foi, prima? Minha vida é uma mentira, prima. Esse projeto não existe. Porque Deus havia falado que havia um projeto na minha enfermidade, que é o que está acontecendo agora. Mas antes era muito recente para mim entender. A minha vida é uma mentira, prima. Eu vou voltar para casa. Eu não quero mais tratar. E ela falou assim: o projeto é tremendo e o diabo quer roubá-lo. Mas entrou aqui, saiu aqui. Já tinha sido feita uma bagunça na minha mente. O maior campo de batalha nosso, querido, é a mente. A palavra de Deus fala que as armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus para vencer fortalezas do diabo. E onde estão essas fortalezas, amados? Na mente. Como um bom ilusionista, ele faz com que você tenha fortalezas na mente contra o conhecimento de Deus. É contra este desafio. Esse é o desafio maior. Quantas pessoas têm perdido suas batalhas no deserto por causa da mente? Pensamentos que não são de Deus, pensamentos que não são seus, pensamentos que são do tentador, palavras que saem dele. E eu acreditei nessas palavras. O diabo estava querendo roubar todo um projeto, todo um ministério. Quando eu cheguei lá no hospital, eu fui para a sessão, terminei, a minha prima estava me aguardando. E ela chorando, falou assim: prima, eu sabia que palavra humana não consertaria o que o diabo tinha feito. Irmãos, terapia é muito bom. Terapia mostra onde está o problema. Mas tirar, só Deus pode tirar. Consertar, só Deus pode consertar. E ela falou desse jeito: não tem palavra humana para consertar isso na tua cabeça agora. E eu pedi ao Senhor uma palavra. E quando o Senhor abrir a palavra, o Senhor me deu: não só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tu és meu filho amado. Ele é um pai que cuida, Ele é um pai que ama, Ele é um pai que nos amou de tal maneira que deu seu único filho. Quem é o teu pai? Oh, irmãos, Jesus venceu essa prova para nos mostrar de onde vem a nossa vitória. Vem da palavra. A palavra é Jesus. João viu Jesus salpicado de sangue, escrito palavra. Ele é a palavra. É pela palavra que nós vencemos. Está escrito. Medite na palavra, irmãos. Leia a Bíblia, irmãos. Precisamos de converter a nossa mente. A nossa mente precisa de renovação com urgência. Precisamos ser transformados na mente